Capítulo 5. O duelo congelante e a morte de um mestre. Parte 1. A vasta e gélida paisagem da Sibéria Oriental, coberta por um manto imaculado de neve e esculpida por ventos cortantes, sempre foi um refúgio de paz e um campo de treinamento rigoroso para Ryoga. Era o lugar onde ele havia forjado seu cosmo, sob a tutela severa, mas sábia, do Cavaleiro de Cristal. No entanto, ao retornar, a serenidade habitual do local havia sido substituída por uma atmosfera de desolação e uma estranha frieza que não vinha do clima. A pirâmide de gelo que seu mestre havia erguido com tanto esmero e que simbolizava o ápice de sua arte congelante estava sendo atacada. Não por um inimigo externo, mas pelas próprias mãos do Cavaleiro de Cristal. Ryoga observou a cena com o coração apertado. Seu mestre, antes um farol de calma e disciplina, agora desferia golpes de gelo com uma fúria cega, estilhaçando pedaços da pirâmide com uma intensidade brutal. Os olhos do Cavaleiro de Cristal, antes cheios de uma compaixão discreta e de uma sabedoria ancestral, estavam vazios, destituídos de qualquer emoção, como duas fendas sem vida no rosto coberto pela máscara. Mestre, por favor, reconheça-me. Sou eu, Ryoga, seu discípulo. Ryoga implorou, estendendo a mão, sentindo a urgência de quebrar essa estranha barreira que se erguera entre eles. Mas o Cavaleiro de Cristal apenas levantou a mão, seu cosmo gelado concentrando-se. Sua lealdade a mim é um vestígio do passado, Ryoga. Agora você deve ser destruído. É a vontade do Mestre Ares. A traição de um mestre, a figura que guiou e formou um guerreiro, sempre foi um dos testes mais cruéis para um cavaleiro. Ryoga estava agora vivenciando essa dor em sua forma mais brutal. Ele tentou argumentar, a voz ecoando com desespero. Mestre, o senhor precisa me ouvir. O grande mestre é uma fraude. Ele está controlando o senhor. Ele tentou com cada fibra de seu ser fazer seu mestre ver a razão, mas as palavras eram inúteis contra a mente controlada pelo Satã Imperial. A única resposta do Cavaleiro de Cristal foi um olhar vazio e um ataque impiedoso. Pó de diamante. O Cavaleiro de Cristal bradou, sua voz robótica e desprovida de qualquer emoção. Uma chuva de projéteis de gelo afiados com agulhas de diamante rasgou o ar em direção a Ryoga. O ataque era impiedoso, sem a contenção ou a precisão controlada que seu mestre costumava demonstrar. Era um golpe para matar, sem hesitação. Ryoga, em choque, mal conseguiu desviar, rolando para o lado enquanto as pontas de gelo se fincavam no chão ao seu redor, criando pequenas crateras. Ele se levantou, a armadura de cisne o protegendo por pouco. Mestre, por favor, pare! Eu não quero lutar contra o senhor! Ryoga gritou, a voz embargada pela dor de ter que enfrentar seu mentor. Mas a resposta foi outro ataque, ainda mais poderoso. Se você não lutar, morrerá, pupilo. É o destino daqueles que se opõem ao grande mestre. A voz do Cavaleiro de Cristal ressoou friamente. O tom não era o de seu mestre, mas sim o eco do próprio Ares, uma imposição de autoridade e crueldade. A batalha implacável entre mestre e discípulo começou. Ryoga, em desvantagem emocional, tentava se defender sem ferir seu mestre. Ele usava seu pó de diamante para criar barreiras de gelo, defendendo-se dos ataques brutais do Cavaleiro de Cristal, que se movia com uma eficiência fria e calculada. Sua mente, agora uma máquina de combate a serviço de Ares, o guiava em uma dança letal, desprovida de humanidade. O choque dos cosmos gelados reverberava pelas montanhas de gelo, criando fissuras e liberando nuvens de neve no ar. O eco do combate ressoava por todo o cenário, um testemunho silencioso da tragédia que se desenrolava. O Cavaleiro de Cristal, sob o controle do Satã Imperial, era um adversário formidável. Ele usava técnicas que Ryoga sequer conhecia, golpes proibidos que manipulavam o gelo de formas nunca antes vistas por seu discípulo. Rajadas de gelo negro e pontas afiadas de puro frio rasgavam o cenário. Eram ataques que não buscavam apenas a vitória, mas a aniquilação total. Ryoga se esquivava, mas a cada movimento percebia que o conhecimento de seu mestre se voltava contra ele. E a dor de ter de ferir a pessoa que mais admirava era pior do que qualquer golpe físico.
Mestre, por que o senhor faz isso? Yoga gritou, sua voz embargada pela dor, desviando-se de um ciclone de gelo que seu mestre conjurou. Ele tentava sentir o cosmo de seu mestre, buscando qualquer resquício da bondade que conhecia, qualquer indício de que ele pudesse ser salvo. Mas não havia nada além da frieza e da hostilidade. O Cavaleiro de Cristal era incansável, atacando com uma precisão mortal. Ele sabia cada fraqueza de Yoga, cada movimento previsível de seu estilo de luta e explorava-os sem piedade. Yoga percebeu que precisava revidar, não para machucar, mas para quebrar o feitiço que prendia seu mestre. Ele se lembrou das palavras de seu amigo Seiya, da determinação de Shiryu e da bondade de Shun. Se ele não agisse, seria derrotado, e seu mestre permaneceria escravizado. Ele precisava de um ataque que pudesse chocar seu mestre de volta à realidade, ou pelo menos abrir uma brecha na influência de Ares. Diante da brutalidade de seu mestre, Yoga tomou uma decisão desesperada. Ele sabia que a única maneira de alcançá-lo era através da técnica mais poderosa que Cristal havia lhe ensinado, a execução Aurora. Ele elevou seu cosmo ao limite, sentindo o ar ao seu redor congelar intensamente. A temperatura caiu drasticamente e o ar se encheu de cristais de gelo que refletiam a luz. Mestre, se o senhor está realmente sob o controle do mal, então eu serei seu oponente e farei o senhor lembrar de quem realmente é. Ele gritou, sua voz ecoando com a força de sua convicção. Era um grito de dor, mas também de esperança. Yoga concentrou todo o seu poder em um único ponto, formando um raio de cosmo gelado, que brilhava com uma intensidade azul ofuscante. Era a manifestação de sua técnica mais avançada, um golpe que ele havia jurado usar apenas para proteger a justiça. Execução Aurora! Ele bradou, disparando o ataque. Ele não o lançou para matar, mas para impactar, para quebrar o feitiço que prendia seu mestre. Ele não lançou para machucar, mas para impactar a mente de seu mestre, para que a memória da técnica que ele mesmo ensinou pudesse quebrar o controle do Satã Imperial. O Cavaleiro de Cristal, vendo a técnica de seu próprio pupilo, por um breve momento, seus olhos pareceram vacilar. Uma fração de segundo, um piscar de luz, como se uma parte de sua consciência original estivesse tentando se libertar. O vazio que antes os preenchia foi brevemente substituído por uma centelha de reconhecimento. Mas a influência de Ares era muito forte demais. Ele reuniu seu cosmo e, com um olhar vazio, disparou sua própria execução Aurora, um ataque igualmente poderoso e congelante. Os dois raios de energia, um puro e azul celeste e o outro um branco opaco e distorcido pelo mal, se chocaram no ar com um estrondo ensurdecedor. O impacto foi a colição de duas vontades opostas, a de um pupilo tentando salvar seu mestre e a de um guerreiro controlado por uma força externa. Uma explosão massiva de gelo e vento se seguiu, varrendo a paisagem das montanhas de gelo. O ar ao redor se tornou uma tempestade caótica, com flocos de neves gigantes e pedaços de gelo afiados voando em todas as direções. A força do impacto fez a terra tremer, liberando um tremor que reverberou por todo o cenário. A neve que cobria as montanhas de gelo se levantou em uma nevasca artificial, engolindo o campo de batalha em um redemoinho de branco. Yoga, sem chance de se defender, foi lançado para trás, atingido em cheio pelo contra-ataque de seu mestre. Sua armadura de cisne estalou, e rachaduras profundas se formaram em sua superfície, o metal resistindo, mas a pressão era demais. Ele sentiu a dor penetrante do frio extremo em seus ossos, uma dor que não vinha apenas da temperatura, mas da energia negativa do ataque. Era como se fosse morrer de hipotermia, seu corpo e seu cosmo lutando desesperadamente contra a inércia do frio congelante. "Mestre, por favor!" Ele sussurrou, lutando para se levantar. O Cavaleiro de Cristal, embora abalado pelo choque de cosmo, permaneceu em pé, sua expressão ainda vazia. Ele começou a se mover novamente, preparando-se para o golpe final, um ataque que acabaria com a vida de seu discípulo sem hesitação. O sacrifício final estava iminente. Yoga percebeu que não havia outra saída. Ele não podia derrotar seu mestre sem matá-lo. E ele se recusava a fazer isso, mas ele também não podia permitir que seu mestre permanecesse sob o controle de Ares, uma ferramenta para o mal. Foi então que o Cavaleiro de Cristal, em um lapso de controle, um breve momento de consciência que se manifestou de forma enigmática,
desviou o olhar para a distante pirâmide de gelo. Por um instante, apenas um breve instante, seus olhos recuperaram um brilho de tristeza, um vislumbre da emoção que havia sido roubada. E foi nesse milésimo de segundo que ele fez o impensável. Com um esforço titânico que parecia ir contra a vontade que o controlava, o Cavaleiro de Cristal, em vez de disparar seu golpe em Yoga, redirecionou seu último e mais poderoso ataque de gelo para si mesmo. A execução aurora, carregada de todo o poder que restava em seu cosmo, atingiu seu próprio coração, perfurando sua armadura e seu corpo com um brilho azul intenso. Yoga regalou os olhos em choque e horror. "Mestre! Não!" O Cavaleiro de Cristal caiu de joelhos na neve, seu corpo tremendo. A influência do Satã Imperial se desfez, e seus olhos, por um breve e doloroso momento, recuperaram sua clareza e sua compaixão. Uma lágrima congelada escorreu de seu olho. Ele olhou para Yoga, um sorriso fraco e melancólico se formando em seus lábios, uma expressão de profunda tristeza, mas também de alívio. "Yoga, meu discípulo", ele sussurrou, sua voz fraca, quase inaudível. "Perdoe-me por este último treinamento." Ele se esforçou para estender uma mão, não em ataque, mas em despedida. O santuário, ele foi corrompido. Não confie em Ares. Ele não é o verdadeiro mestre. As palavras foram as últimas. Com o último suspiro, o Cavaleiro de Cristal caiu inerte na neve, seu corpo congelado pela sua própria técnica, sua alma finalmente livre do controle maligno. A aura de escuridão que o envolvia se dissipou, deixando apenas a aura de um cavaleiro honrado que havia feito o sacrifício supremo. A morte do mestre foi um golpe devastador para Ryoga. Ele correu até o corpo congelado de seu mentor, caindo de joelhos, as lágrimas escorrendo por seu rosto, congelando-se no ar frio. A dor da perda era insuportável, um vazio que se abria em seu peito. Ele havia perdido seu mestre, seu guia, a única figura paterna que conheceu. E ele havia sido forçado a lutar contra ele. "Mestre! Mestre!" Ryoga gritou, sua voz ecoando desesperadamente na vastidão gelada da Sibéria. Ele abraçou o corpo inerte de seu mestre, sentindo o frio mortal que emanava dele. A armadura do Cavaleiro de Cristal estava quebrada, mas seu rosto parecia em paz, livre da influência maligna. Apesar da dor avassaladora, as últimas palavras de seu mestre ressoaram na mente de Ryoga. "O santuário, ele foi corrompido. Não confie em Ares. Ele não é o verdadeiro mestre." Essas palavras, ditas com o último suspiro de vida, eram uma revelação chocante e um aviso crucial. A verdade sobre o controle mental de Ares e a ilegitimidade de sua posição como patriarca começou a se encaixar na mente de Ryoga. Não era seu mestre que havia se tornado maligno, mas sim uma vítima, um fantoche nas mãos de um tirano. A culpa de ter lutado contra ele, mesmo que fosse uma luta necessária para libertá-lo, pesou em sua alma. Ryoga jurou que a morte de seu mestre não seria em vão. A tristeza se transformou em uma raiva fria e controlada, uma determinação de ferro. Ele se levantou, seus olhos agora mais resolutos do que nunca, apesar das lágrimas congeladas em seu rosto. "Mestre", ele prometeu, sua voz firme, apesar do nó na garganta. "Eu o vingarei, e farei com que a verdade sobre o santuário seja revelada. Ninguém, nem mesmo um falso patriarca, se atreverá a corromper cavaleiros novamente." A determinação de Ryoga solidificou-se. A perda de seu mestre havia sido um batismo de fogo, transformando o jovem cavaleiro em um guerreiro mais maduro e resoluto. Ele sabia que a luta contra o santuário seria implacável, mas agora ele tinha um propósito ainda maior: honrar a memória de seu mestre, desmascarar a farsa de Ares e restaurar a verdadeira justiça de Atena. O caminho estava claro. Ryoga com o coração partido, mas a alma fortalecida,
Estava pronto para se juntar a seus amigos e enfrentar a verdade por trás do santuário. A jornada de Ryoga, marcada pela tragédia, o levaria de volta ao calor da batalha, onde o destino dos cavaleiros e da própria Atena estaria em jogo. Capítulo 5. O duelo congelante e a morte de um mestre. Parte 2. A paisagem siberiana, antes palco de um duelo trágico e inevitável, agora testemunhava o silêncio pesado da perda. Ryoga jazia ajoelhado sobre a neve, o corpo inerte de seu mestre, o Cavaleiro de Cristal, jazendo diante dele, congelado por sua própria técnica. As lágrimas escorriam pelo rosto do jovem cavaleiro, transformando-se em pequenos cristais de gelo com um frio cortante. A dor da perda era insuportável, um vazio que se abria em seu peito, mais frio que qualquer neve. Ele havia perdido seu mestre, seu guia, a única figura paterna que conheceu desde a morte de sua mãe. E o peso de ter sido forçado a lutar contra ele, mesmo que fosse uma luta necessária para libertá-lo do controle de Mestre Ares, era uma agonia que ele carregaria para sempre. A cena era de partir o coração. Ryoga, com sua armadura de cisne danificada e seu cosmo exaurido, abraçava o corpo congelado, sentindo o frio mortal que emanava dele. A armadura do Cavaleiro de Cristal estava quebrada em vários pontos pelo impacto de seu próprio golpe, mas seu rosto, embora pálido e coberto por uma fina camada de gelo, parecia em paz, a expressão de sofrimento finalmente desfeita. Sua alma finalmente livre do controle maligno do Satã Imperial. A determinação de Ryoga se solidificou naquele instante. A perda de seu mestre havia sido um batismo de fogo, uma provação que transformou o jovem cavaleiro em um guerreiro mais maduro, resiliente e focado. Ele sabia que a luta contra o santuário seria implacável, cheia de perigos e sacrifícios. Mas agora ele tinha um propósito ainda maior, um fogo inextinguível que o impulsionaria: honrar a memória de seu mestre, desmascarar a farsa de Ares e restaurar a verdadeira justiça de Atena. O tempo da inocência e da dúvida havia terminado. Agora era a hora da ação. A notícia da morte do Cavaleiro de Cristal e da verdade por trás da corrupção de Mestre Ares não demorou a se espalhar entre os Cavaleiros de Bronze. Ryoga, com sua alma ainda em luto, mas seu espírito inabalável, conseguiu se comunicar com Seiya, que havia recebido o aviso de Marin, e com Shiryu e Shun, que estavam se recuperando de seus próprios combates na Ilha do Espectro. A revelação de Ryoga foi um choque para todos, confirmando as piores suspeitas e acendendo uma fúria justa em seus corações. Então é isso, Seiya murmurou, com os punhos cerrados ao ouvir o relato de Ryoga. Ares não é o verdadeiro patriarca. Ele está usando o santuário para seus próprios fins malignos. E ele usou o Satã Imperial para controlar o mestre de Ryoga? Que crueldade! Sua voz, geralmente otimista, estava carregada de uma raiva contida. Shiryu, sempre ponderado, mas agora com uma expressão séria e um brilho determinado nos olhos, acrescentou: a morte do Cavaleiro de Cristal não será em vão, Ryoga. Agora sabemos a verdade, e a verdade é nossa maior arma. Precisamos nos reunir e traçar um plano. Shun, com sua sensibilidade e empatia habituais, sentia a dor de Ryoga profundamente. Mestre Cristal foi um cavaleiro honrado. Ele fez um sacrifício terrível para nos alertar. Não podemos desapontá-lo. Agora, mais do que nunca, precisamos lutar pela verdadeira Atena e contra essa escuridão que tomou o santuário. A reunião dos Cavaleiros de Bronze ocorreu em um local discreto, longe dos olhos e ouvidos do santuário. Era uma caverna escondida, camuflada pela vegetação densa e por uma pequena cachoeira, suficientemente próximo para que pudessem planejar seu próximo passo sem serem detectados. A atmosfera no interior era pesada, mas unida por um propósito comum. Eles se sentaram em círculo, as expressões em seus rostos misturando cansaço, determinação e dor. Cada um deles compartilhou suas experiências, suas dores e suas descobertas, como se a narrativa de suas batalhas individuais pudesse fortalecer o grupo. Seiya foi o primeiro a falar. Ele relatou o aviso urgente de Marin, a luta intensa com China e a gravidade de seu alerta. Suas palavras carregavam o peso da responsabilidade e a angústia de saber que o tempo era escasso. Ryoga, por sua vez,
compartilhou os detalhes angustiantes do confronto com seu mestre, o Cavaleiro de Cristal. Sua voz era baixa e trêmula ao descrever a batalha brutal e a dor de ter que lutar contra a pessoa que mais admirava. Ele relatou as últimas palavras de seu mestre, a súplica para que salvasse Atena, um testamento final de sua lealdade antes de sucumbir ao controle maligno de Ares. A tristeza de Hyoga era palpável, e seus amigos o ouviram em silêncio, compreendendo o sacrifício que ele havia feito. A conclusão era clara. O santuário havia se tornado um antro de traição, dominado por um impostor que se passava por patriarca. A ordem de Atena estava corrompida em sua própria raiz. A luta não era mais apenas para recuperar a armadura de ouro, ou para proteger Saori, era para restaurar a própria essência da justiça e da paz no mundo. Nesse ponto, a necessidade de proteger Saori Kido tornou-se ainda mais crítica. Com a revelação da verdadeira natureza de Ares e seu poder de controle mental, Saori se tornava o alvo principal, não apenas como um meio de atrair os cavaleiros, mas como a personificação de Atena, a quem Ares, presumivelmente, desejava eliminar para consolidar seu poder. Saori está em perigo extremo, Seiya enfatizou. A Fundação Grade deve garantir que seu esconderijo seja impenetrável. Ela é nossa prioridade máxima até que possamos chegar ao santuário e desmascarar Ares. A Fundação Grade, sob a orientação de Tatsumi, mobilizou todos os seus recursos para reforçar a segurança de Saori, transferindo-a para um local ainda mais secreto e protegido, com defesas tecnológicas avançadas e guardas de elite. A comunicação com ela seria restrita ao mínimo essencial, garantindo seu total isolamento para sua própria proteção. Com a segurança de Saori garantida da melhor forma possível, os Cavaleiros de Bronze começaram a discutir o plano de invasão ao santuário. Eles sabiam que não seria uma tarefa fácil. O santuário era uma fortaleza protegida por 12 casas do Zodíaco, cada uma guardada por um Cavaleiro de Ouro, os mais poderosos entre os 88 Cavaleiros de Atena. Além deles, haveria cavaleiros de prata e de bronze leais ao falso patriarca, sem contar as armadilhas e ilusões que o santuário poderia conjurar. Teremos que atravessar as 12 casas do Zodíaco, Shiryu explicou, sua mente estratégica já analisando os desafios. Cada uma é guardada por um Cavaleiro de Ouro. Eles são os mais poderosos cavaleiros existentes. Será uma jornada árdua e perigosa, cheia de sacrifícios. Hyoga, com a memória de seu mestre fresca em sua mente, assentiu com firmeza. Não importa quantos Cavaleiros de Ouro estejam no caminho. Se eles estão a serviço de Ares, então são nossos inimigos, e nós os enfrentaremos. Pela memória do Mestre Cristal. Shun, embora hesitante em usar a violência, compreendia a gravidade da situação. Se é o único caminho para a verdade e para restaurar a justiça, então devemos percorrê-lo. A vida de Atena e o destino do mundo dependem de nós. Seiya, com seu espírito inabalável, ergueu-se, sua armadura de Pégaso refletindo a pouca luz do ambiente. Então que assim seja. Entraremos no santuário e desmascararemos Ares. A verdade virá à tona e a justiça será feita. A decisão final foi tomada. Os Cavaleiros de Bronze, embora jovens e ainda em desenvolvimento dos seus poderes, estavam prontos para a missão mais perigosa de suas vidas. Eles haviam superado inúmeros desafios, cada um deles os tornando mais fortes e mais conscientes do verdadeiro propósito de sua existência. Agora, com a verdade sobre o falso patriarca revelada por Marin e pelo sacrifício do Cavaleiro de Cristal, a chama da justiça ardia mais forte do que nunca em seus corações. A jornada para o santuário era o próximo passo inevitável. Eles sabiam que enfrentariam seus mais formidáveis adversários, Cavaleiros de Ouro, cujos poderes eram lendários, e que a cada casa do Zodíaco o perigo se intensificaria. Mas eles estavam unidos, impulsionados pela lealdade a Atena, pela memória de seus mestres e pela promessa de trazer a paz de volta ao mundo. A lenda dos Cavaleiros de Bronze estava prestes a ser escrita nas 12 casas do Zodíaco, um caminho pavimentado com desafios, sacrifícios e a busca incessante pela verdade. Eles se prepararam, afiando suas mentes e seus cosmos, prontos para a invasão que mudaria o destino de todos.
A armadura de ouro, agora um símbolo da luta entre o bem e o mal, seria o catalisador de uma guerra que estava apenas começando.